Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Olá, queridos, queridas, irmãos e irmãs, nós estamos aqui mais uma vez, programa Escola Bíblica. Desta feita estaremos estudando a lição de número 2 e você é nosso convidado a ficar aí, a permanecer conosco para juntos desfrutarmos desse momento tão importante onde nós estaremos estudando a palavra do Senhor nosso Deus. E a lição de hoje está voltado para a inspiração da Bíblia, mais propriamente a inspiração divina da Bíblia. E permaneça aí conosco, tome posse aí da sua Bíblia, da sua revista. Mais uma vez nós estaremos estudando algo imprescindível para o teu crescimento e para o teu fundamento espiritual cristão. Nós estaremos fazendo a leitura do textuário e da verdade prática neste momento. Em seguida nós estaremos orando nesta oportunidade, dando início a esse trabalho tão importante que é a transmissão deste programa, onde nós estamos expondo parte da palavra do Senhor nosso Deus. O textuário encontra-se em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16, e nos diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. E repito, isso está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. A verdade prática nos diz o seguinte: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Então, ela tem essa finalidade tríplice. Ela nos ensina, ela nos corrige e ela nos instrui. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Está no segundo livro que Paulo escreveu a Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 14 a 17, e depois também segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao 21. Leiamos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Graças a Deus. Nós temos lido a palavra do Senhor aqui e realizado a leitura bíblica em classe. Nesta oportunidade, nós estaremos orando. Eu convido você para orar conosco, dando início a esse importante trabalho que certamente contribuirá, esse momento contribuirá positivamente para o teu crescimento espiritual.
Bendito Deus, poderoso Pai, Tu és o Senhor da verdade, Tu és o Deus de autoridade, Tu és o Deus de revelação, Tu és o Deus de inspiração. Senhor, nós Te agradecemos por estarmos aqui nesta oportunidade. Eu Te apresento cada um dos Teus filhos e filhas que estão aí do outro lado da tela assistindo, Senhor. Pai, que a Tua boa mão, que a Tua compreensão, que o Teu entendimento venha, Senhor Deus, ser uma realidade na vida e na mente de cada um dos Teus servos. Senhor, vem nos inspirar, vem nos direcionar e que tudo aqui seja feito para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome. Nós Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez com o evangelista Wallace, servo de Deus, que está aqui para abrilhantar este momento com os seus extraordinários comentários desta lição, desta feita a lição de número 2. E nós temos falado aqui que as 3 primeiras lições desse trimestre, elas evidenciam, digamos que toda a base, ou a base para todo esse trimestre. Porque as 3 primeiras lições, essa tríade de lições, ela apresenta a autoridade, a inspiração e a inerrância da palavra do Senhor, nosso Deus, ou da Bíblia. E esses 3 elementos são fundamentais para caracterizar a Bíblia como a palavra de Deus, que não só contém, mas ela é a palavra de Deus. Então, inspiração desta oportunidade, nós vemos que inspiração tem a ver com registro, tem a ver com os escritos que se faz acerca de algo. E a Bíblia, ela tem registros, ela é escrito, ela é escriturística, e ela tem essa inspiração. E a inspiração, ela é divina. Isso tem tudo a ver com a sua origem, tem tudo a ver com quem o inspirou, e nós estaremos vendo isso ao longo desta lição. E 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16, é uma das bases fundamentais para as nossas afirmações nesta lição, que toda a palavra de Deus ela é divinamente inspirada. O apóstolo Paulo também nos fala em 1 Coríntios, capítulo 14, que a palavra do Senhor ela manifesta esse princípio de inspiração, porque ela é sabedoria de Deus. Então, nós, assim, vendo que a inspiração é um dos elementos primordiais para fazer da Bíblia uma literatura diferente de todas as demais literaturas que um homem pode acessar. De modo que o nosso escritor até diz que a única revelação escrita de Deus para a humanidade é a Bíblia. Então, a Bíblia ela tem uma inspiração, ela não é por acaso que ela é o livro mais lido no mundo, mais traduzido no mundo, mais vendido no mundo. Então, a Bíblia mais perseguido, digamos também, né, evangelista Wallace? Então, já a título de introdução, nós vemos que a inspiração da Bíblia, tendo em vista que inspiração tem a ver com registro, com escrito, o escritor nos apresenta aqui pelo menos 3 facetas dessa inspiração. Ela é divina, ela é verbal e ela é plenária, né? Nesse quesito da inspiração divina, o que o senhor tem a nos dizer quanto à Bíblia do ponto de vista da sua inspiração divina? A paz do Senhor a todos que nos assistem. É uma lição excelente, mais uma, né? Nós costumamos dizer que não existe uma hierarquia de importância dessas revistas, dessas lições, mas como bem o pastor ele já mencionou aqui, essas 3 primeiras elas servirão realmente de fundamento para todas as outras que serão explanadas, serão estudadas durante esse trimestre. Bem, pastor Elisa, o senhor já falou e bem falado a respeito da divisão teológica, né? Dessa inspiração. Do ponto de vista fisiológico, nós entendemos, e é assim que está no dicionário, que inspirar é o ato de você
inspirar o ar até os seus pulmões. Isso do ponto de vista fisiológico. E nessa comparação, nessa análise comparativa, nós temos que essa inspiração divina também ela ocorre tal qual essa situação fisiológica. Então, aqueles escritores eles foram inspirados através do sopro promovido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, com essa inspiração, eles recebem a autoridade, o discernimento para colocar no papel e escrever aquilo que nós conhecemos hoje como a legítima palavra de Deus. Então, essa inspiração bíblica, o autor da nossa revista ele começou dizendo que ela é divina. Como o próprio apóstolo Paulo ele já falou que ele recebeu a inspiração do evangelho não de homens, mas do próprio Senhor Jesus Cristo, nós temos aqui também, como texto base da nossa lição hoje, como texto áureo, 2 Timóteo 3,16, que ele diz em algumas traduções que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Observe que nessa tradução nós temos um artigo definido, toda a escritura. E quando ele utiliza esse artigo definido, ele está sendo utilizado para definir o quê? Aquilo que ele estudava. A lei de Moisés, o Pentateuco, os escritos dos profetas. Tudo isso aqui Paulo se referia à escritura divinamente inspirada. Esse artigo definido ele tem um destino, e é para falar da escritura referente à palavra de Deus. E, portanto, ela é divinamente inspirada, como está em 2 Timóteo 3,16. Outro texto que é fundamento da nossa lição hoje, que vai permear também todas as lições posteriores, é de 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21, em que algumas traduções dizem assim, nós já lemos, eu vou ler novamente, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Essa tradução ela tem uma ênfase do nunca, jamais seria possível os fatos contidos na Escritura Sagrada serem provenientes de apenas mãos humanas. Portanto, nós temos aqui dois textos que nós lemos como leitura bíblica em classe, que defendem, que concordam, que fazem toda a situação da Escritura bíblica ser o que ela é, infalível, inerrante, com autoridade, porque a sua origem é proveniente de uma inspiração divina. A gente estudou nas outras, pelo menos na primeira lição, que é a lição número 1, a lição passada, que Deus se revelou ao homem, ele se revela de maneira geral e de maneira especial. E aquela revelação, Deus fez com que, ou permitiu que o homem escrevesse. Na verdade, então, ou registrasse. Essa inspiração é o registro daquilo que Deus se deixa a conhecer. Há muitas pessoas que querem colocar, ou duvidam dos escritos ou da inspiração da Bíblia, porque alegam que foi escrita por homens, tudo, mas eram homens movidos por uma convicção, que estavam debaixo da supervisão e da orientação do Espírito Santo, né, evangelista fala. E eles eram movidos, portanto, a convicção que a quantidade, por exemplo, de vezes que a expressão assim diz o Senhor se repete na Bíblia, ela fundamenta muito bem que a orientação e a supervisão era do Espírito, tanto que o termo teopneustos, que na verdade tem a ver com sopro, quando falar é soprar, que o senhor explicitou muito bem agora há pouco, e está diretamente relacionado com essa inspiração, que a gente primeiro inspira para depois expira, para expirar depois, né? Então, Deus soprou no homem, e através desse ar, desse sopro do Espírito de Deus, é que o homem escreveu, é que o homem falou, é que o homem registrou os escritos divinos. Então, essa quantidade de vezes, digamos assim, que o homem diz, assim diz o Senhor, e essa convicção de que era Deus que estava falando, nos dá a certeza de que não se trata de um livro qualquer, se trata
dos registros do próprio Deus, não é isso? Perfeitamente. Quando nós percebemos, nós falamos isso do ponto de vista fisiológico, da inspiração e da expiração que o senhor falou bem agora há pouco. E nós percebemos, aí do ponto de vista teológico, nós temos uma divisão, que agora nós estaremos tratando do ato de expirar, nós estaremos tratando da inspiração já a verbalizada, a verbal, que é o tópico 1.2 da nossa lição. E essa inspiração verbal, bíblica verbal, ela surge com um objetivo, e é o objetivo de Deus, certamente, é que a palavra ela se torne acessível, que ela se torne confiável e que ela se torne eficaz. E nós falamos de acessibilidade, confiabilidade, de eficácia, por quê? Porque através dos escritos eu não vou dar margem para a falibilidade da minha memória. Eu vou ter a todo momento a confiabilidade de pegar os escritos sagrados e ali me debruçar, de manusear, né, de passar as páginas, de fazer os apontamentos necessários, e isso aí se trata de confiabilidade. A acessibilidade é pelo fato dela estar totalmente, a todo momento, disponível a nós, como ela está hoje. E através da sua eficácia, que é atingir o seu verdadeiro objetivo, que é de orientação. Quando nós analisamos que a palavra de Deus é a luz para o caminho, é a lâmpada para os nossos pés, nós estamos tratando que a palavra de Deus ela é aquela luz em que ela vai esclarecer a nossa mente no momento que nós precisarmos. Então, quando nós analisamos desse ponto de vista, nós estamos analisando essa prática, do ponto de vista teológico, da inspiração verbal, que, do ponto de vista teológico ainda falando, ela tem algumas objetividades, em que alguns autores eles vão dividir em 4 partes. A primeira, que são os próprios decretos, os eventos que ocorrem a partir de uma ordem de Deus, como está escrito em Gênesis, no capítulo 1, no verso 3 e 4, da própria criação do mundo. Nós temos, em segunda parte, em segundo plano, que é a aplicação pessoal, quando Deus se dirige diretamente a uma pessoa, como fez a Adão, em Gênesis, no capítulo 2. Nós temos uma terceira parte da inspiração verbal, que é aquela comunicada por lábios humanos, como ocorreu através dos profetas, está em Jeremias, no capítulo 1, no verso 9. E nós temos a quarta forma, que é a forma escrita, quando Deus entregou as tábuas da lei, escritas com o seu próprio dedo. Isso está em Êxodo, no capítulo 31, no verso 18. Então, tudo isso que nós passamos, permeamos, é só para que você tenha uma compreensão didática do que é realmente essa inspiração verbal. Nós tratamos aqui, então, dos decretos dados pelo próprio Deus, da aplicação pessoal, como Deus se relacionou com a própria humanidade. Nós temos a terceira, como Deus falou através de seus profetas, e a quarta, que é o que nós estamos tratando da forma escrita, né? Da inspiração verbal escrita. Graças a Deus. Apesar de nós termos inúmeras razões e fundamentos que justificam que a Bíblia ela é divinamente inspirada, surgiram ao longo do tempo inúmeras teorias, falsas teorias, que querem contraditar essa verdadeira inspiração divina. Isso nós estaremos vendo junto a isso outras características dessa lição importantíssima, mas isso no próximo bloco. Permaneça aí conosco, certamente Deus te abençoará. Olá, muito bem. Nós estamos agora no segundo bloco da Escola Bíblica e você é nosso convidado para permanecer aí conosco. Certamente isso está sendo instrumento de bênção para a tua casa, para a tua família, tá bom? Permaneça aí conosco. E nós já vimos no primeiro bloco com relação a essa inspiração, a inspiração divina da Bíblia, a inspiração verbal, que está diretamente ligado com o sopro de Deus, que esse ato de falar é uma manifestação desse ar, é a respiração ou a expiração desse ar. Mas primeiro nós inspiramos
ou os autores, no caso aqui, inspiraram o ar de Deus, a fala de Deus, para depois expirarem, para escreverem aquilo que nós chamamos de escrituras, que é a palavra de Deus. E nós vemos agora que a inspiração ela está diretamente ligada com os autores. E esses autores, digamos que os homens que escreveram durante 16 séculos, basicamente 40 homens que foram inspirados por Deus, que estavam debaixo da orientação, da supervisão do Espírito Santo de Deus, eram homens que tinham falhas, eram homens que tinham limitações. Todavia, o que eles registraram foi um registro segundo a vontade plena e absoluta do próprio Deus. Portanto, eles não transcreveram, eles não escreveram a sua própria vontade. Nós vemos até nesse contexto que evangelista Wallace, falando sobre, porque há uma palavra que está diretamente relacionada com inspiração, que é a revelação. A Bíblia é uma revelação de Deus. Eu não posso dizer que toda a Bíblia é revelada, mas toda a Bíblia é inspirada. E há uma diferença básica, né, entre revelação e inspiração. Revelação são algumas citações, algumas circunstâncias que o próprio Deus quis que fosse escrito na sua inteireza, ou literalmente daquela maneira. Como João fala lá no capítulo 1, né, de Apocalipse, o próprio Senhor diz: aquilo que tu vê, dessa maneira tu escreve. Daquilo que tu vê, aquilo que tu estás contemplando, aquilo que tu está ouvindo, tu escreve dessa maneira. Isso é revelação. E a gente percebe que inspiração não propriamente é revelação, é uma direção da vontade do próprio Deus, da ideia do Senhor, aquilo que o Senhor quer que escreva, tudo, mas não propriamente com o mesmo texto. Ou seja, a revelação ela não insere ou não permite que sejam inseridas as características, digamos assim, que nós já vamos ver logo, o gênero literário do autor, do escritor, não. Já a inspiração permite isso, né? A gente percebe lá no capítulo 1 de Lucas, do versículo 1 ao 4, que Lucas fez uma minuciosa pesquisa e tudo, e depois recebeu a chancela, né? Recebeu, digamos que, a aprovação como um cânon sagrado. Foi inspirado, então. A gente percebe uma certa diferença entre inspiração e revelação. E a gente vê que os autores, eles escreveram, sim, inspirado por Deus. Há pessoas que querem dizer que a Bíblia não foi inspirada por Deus porque foi escrita por homens, e o apóstolo Pedro, o senhor já evidenciou, o versículo de número 21, porque a profecia do capítulo de número 1 da segunda epístola de Pedro, que nos diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Pelo fato de ter sido escrito por homens, ao longo do tempo, evangelista Alex, surgiram várias teorias falsas, né, que querem colocar em xeque, que querem comprometer a verdadeira teoria da inspiração bíblica, que ela é divina, ela é verbal e também ela é plenária, né? Ela é toda na sua completude, não é isso? Isso mesmo. Nós tratamos na lição passada, entre os possíveis 40 escritores da Bíblia Sagrada, nós definimos eles como alguns políticos, reis, agricultores, pescadores, pessoas de classes sociais, de cores, de níveis diferentes, escreveram. E, portanto, por causa disso, se tem um ataque desmerecido às Escrituras Sagradas, dizendo que, pelo fato de ter a escrita, de ter a mão do homem escrevendo ali, não seria possível de ser infalível, não é isso? Então, nós recebemos esse ataque desmerecido.
Nós estamos aqui hoje para não só para dizer, mas para defender que você creia realmente na infalibilidade do cânon sagrado, porque nós cremos nisso e nós sabemos que a autoridade é divina e, portanto, ela vai ser sempre infalível. E dentro dessas teorias, dessas análises falsas que defendem esse aspecto, nós temos algumas, dentre elas a intuição natural, a iluminação especial, né? Ou só o próprio ditado divino. Todas essas situações, elas remontam que, por conta disso, haveria a falibilidade do texto sagrado. E é o que nós não acreditamos. Nós acreditamos que a inspiração divina ela é plenária e verbal. Nós já tratamos sobre essa verbalidade, mas agora nós estamos tratando de forma plenária. Nós temos aqui, e sem sombra de dúvida, que quando nós tratamos que a inspiração bíblica ela é divina e plenária, nós estamos dizendo que toda ela foi igualmente inspirada por Deus. No Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 35, diz que toda a Escritura tem de ser aceita em sua integridade, na sua integralidade e de forma plena. Porque se nós temos os escritores, ainda que sejam Jeremias, João, Mateus, Davi, Moisés, Pedro, cada um dentro da sua perspectiva, dentro das suas experiências, sendo alguns inclusive testemunhas oculares, mas isso não tira a participação de Deus. É o que Stanley Orton ele defende em sua obra da aplicação pentecostal, da teologia pentecostal, é que o conceito de inspiração verbal e plenária, ela quer evitar exageros, né, de negar a participação humana ou enfatizá-la em demasia ao ponto de retirar, de desprezar a participação de Deus. E, por outro ponto, nós temos uma crítica em que, se você for operar, se você for entender que a Bíblia ela foi toda ditada pelo Espírito e os escritores apenas escreveram o que o Espírito Santo determinava, nós estaremos retirando a participação humana. E isso não é o que nós cremos. Nós temos que crer nessa participação plenária e verbal, em que o Espírito Santo, como nós temos dito desde o início da nossa lição, ele soprou e os vasos do Senhor Jesus, os homens inspirados por Deus, colocaram no papel a transmissão da mensagem que Deus gostaria que nós tivéssemos acesso. Muito bem. E vale ressaltar, evangelista Wallington, nessa oportunidade, que muitas pessoas, às vezes, elas nos ouvem dizer a Bíblia, na sua completude, toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Aí na Bíblia existem registros de mentira, inúmeros, né, registros assim que não convêm com os princípios propriamente divinos ou com a natureza divina. Aí alguém diz, como pode isso aqui ser palavra de Deus? Como pode uma mentira, um engano, isso aqui, fulano mentiu, cicrano mentiu, isso aqui é a palavra de Deus? Não. O que é inspirado, nós dizemos aqui que a palavra de Deus consiste na inspiração. O que é inspirado são os registros. Não são as mentiras, não é o teor. Não é que pelo fato de a Bíblia registrou uma mentira, registrou um erro, ela é um livro imparcial. Então, tem todos os acontecimentos, todos os episódios, está escrito na sua inteireza ou da maneira como aconteceu. Então, uma coisa é o que a Bíblia declara, outra coisa são as declarações que a Bíblia registra. Então, o registro é inspirado. Agora, a essência, muitas das vezes, de um relato, de um episódio, de algum fato que aconteceu, não propriamente tem o abono, né, divino, tem a validação por Deus. O senhor falou uma coisa interessante, porque agora há pouco o senhor fez a definição da diferença da inspiração para a revelação. Nós percebemos que, apesar de... Vamos tratar de um texto conhecido, a mentira de Ananias e Safira, por exemplo. Nós tratamos em Atos dos Apóstolos. Aí você pode pensar, não, mas uma mentira daquela, já que ela é divinamente inspirada, não era para ela constar no livro sagrado. Mas nós temos a perspectiva da revelação. Não foi da vontade de Deus aquela inspiração, de estar ali como inspiração de algo divino.
mas foi da vontade de Deus que aquela situação fosse revelada, para que hoje, como exemplo de fatos históricos, de fatos que rememoraram de forma contemporânea a igreja primitiva, que nós tivéssemos acesso. Por exemplo, nós temos no livro de Daniel frases, né, de rei da Babilônia. Foi inspirado por Deus? Foi inspirado. Era a vontade de Deus que tivesse ali? Era. Vontade de Deus da forma de revelação, para que nós tenhamos, e como nós temos acesso aos fatos ocorridos de maneira histórica do Antigo Testamento. Mas o certo é que, pastor Elias, independente de toda essa situação, nós cremos que a Escritura Sagrada ela é totalmente, plenamente inspirada em sua forma integral e plena, como nós já tratamos aqui, e ela é mais fidedigna de que qualquer outro escrito humano, e nós defendemos isso porque ela provém de uma autoridade divina. Ela está acima de qualquer obra empírica, de qualquer obra filosófica, de qualquer obra científica, posto que ela foi totalmente inspirada por Deus. Inclusive, evangelista Wallace, há livros que foram iniciados por determinados autores em determinados séculos e somente séculos depois, em lugares muito diferentes, por outros autores foi complementada, foi escrito sem... Existem, apesar disso tudo, existe uma perfeita harmonia, né? Uma perfeita unidade bíblica. O pastor Antônio Gilberto disse, se não fosse uma obra divina, isso aqui seria uma verdadeira Babel. Mas a gente não vê isso, a gente vê uma harmonia, uma singularidade nos escriturísticos bíblicos, né? Isso é muito importante. Só para concluir, o pastor Antônio Gilberto, ele tem uma definição que acabou passando desapercebido, mas vamos citar. Abre aspas, ele diz assim, inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. Pastor Antônio Gilberto. Muito bem. E ainda relacionado ao que nós estávamos falando aqui, o evangelista Wallace, quando citou, por exemplo, sobre o erro de Ananias e Safira lá, é que tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Está escrito tanto aquilo que nós devemos fazer, e está escrito também, de alguma maneira, nos ensinando aquilo que nós não devemos fazer, né? O apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 15, versículo 4, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, tá bom? Então, nosso segundo bloco e penúltimo já está chegando ao término, mas já estaremos de volta no terceiro e último bloco deste programa. Permaneça aí conosco. Muito bem, nós estamos agora no terceiro e último bloco desse programa, o programa Escola Bíblica, e de já agradecendo aí você pela sua audiência muito especial. Deus abençoe você, sua vida, toda a sua casa. Permaneça aí conosco. E neste bloco nós estaremos vendo a relação que o Espírito Santo de Deus tem assim com as Escrituras, tanto no contexto da sua inspiração voltado para o Velho Testamento, quanto para o Novo Testamento, e também na obra da regeneração, né, do novo nascimento do homem. E o evangelista Wallace, que ele até evidenciou aqui que a Bíblia ela foi projetada por Deus de modo a ser acessível, né, para todos os homens, porque a vontade de Deus está explicitada na Bíblia. E a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E o Senhor quer que todo homem conheça a sua vontade. Então, a vontade do Senhor está explicitada na Bíblia. E você que quer saber da vontade do Senhor, você que quer andar em consonância, alinhado com a direção do Senhor, você deve conhecer as Escrituras, porque é nela e através dela que nós conhecemos
tanto a vontade do Senhor quanto o próprio Senhor. É por isso que ele diz: examinais as Escrituras. E ao longo desse trimestre nós vamos citar esse texto lá do versículo 39 de João, capítulo 5. O Senhor diz: examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e cuidais ter nelas a vida eterna. Nós vemos que a Bíblia como um todo é composta de 66 livros. O Antigo Testamento, 39 livros, também foram inspirados por Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem uma atuação profunda na Bíblia, e se tratando nesta lição de inspiração, que é o sopro de Deus, um dos símbolos no contexto bíblico teológico do Espírito Santo é o vento, é o ar, né? O pneuma de Deus. É por isso que quando a gente estuda uma disciplina, a disciplina voltada à doutrina do Espírito Santo, é a pneumatologia, justamente pneuma ali, que é o ar, que é o vento. Então, o Antigo Testamento, apesar de que muita gente diz: não, mas isso não é de Deus, isso não é mais a base doutrinária para a nossa conduta cristã. É sim, toda a Escritura ela é divinamente inspirada, inclusive o Velho Testamento, com as suas mais de, ou em torno de 3.800 vezes que a expressão "assim diz o Senhor", eles estavam com muita convicção de que era o próprio Deus que estava falando através dos profetas. Há um escritor chamado Wayne Grudem, ele diz o seguinte, aliás, o escritor Archer Júnior, ele diz assim: esses livros exibem uma unidade marcante de propósito e de programa que se explica da maneira mais satisfatória como sendo a operação de uma mente única, a mente do próprio autor divino. Aquilo que nós estávamos falando, apesar de ter sido inúmeros escritores, mas a gente percebe a unidade, né, de ideia ali, de propósito, e a gente só pode atribuir isso a um milagre e à inspiração divina, não é isso, evangelista Alex? Como é que o senhor percebe a inspiração e a influência do Espírito Santo na inspiração do cânon sagrado no que diz respeito ao Velho Testamento? Perfeito. Como nós já dissemos, o Espírito Santo ele não ditava as palavras aos escritores bíblicos, mas ele soprava a inspiração para que eles assim o fizessem. Nós temos aqui do Antigo Testamento essa presença muito marcante já do Espírito Santo. Nós tratamos isso em lições anteriores, inclusive, de revistas anteriores. Mas como o nosso próprio texto básico já nos disse hoje, através da epístola do apóstolo Pedro, nunca, jamais ela poderia ser inspirada por mãos humanas, ou pelo menos pela tão somente obra humana. Moisés, ele diz que o Senhor lhe mandou escrever. Isso está em Êxodo, no capítulo 34, no verso 27. Isaías, no Antigo Testamento, diz que o Senhor tem falado por meio dele. Isso está em Isaías, no capítulo 1, no verso 2, e no 50, no verso 4. Miqueias diz estar cheio do Espírito para denunciar as transgressões de Israel. Isso está em Miqueias, no capítulo 3, no verso 8. Malaquias diz trazer o peso da palavra do Senhor. Isso está em Malaquias, capítulo 1, no verso 1. Ou seja, nós percebemos que desde o início, na verdade, o Espírito Santo ele está desde a fundação do mundo. E aqui ele também está presente de forma primordial, como instrumento realmente do Pai, do Criador, para que fosse realizado o sopro da inspiração aos seus vasos, aos seus homens inspirados para a Escritura Sagrada. Então, nós percebemos isso de forma marcante, de forma presente no todo o escrito do cânon do Antigo Testamento. Muito bem. E no Novo Testamento, a gente também percebe a manifestação, ainda, digamos que de forma mais explícita, do Espírito Santo, né? Na confecção, digamos assim, na elaboração dos escritos, que hoje é a nossa única e infalível regra de fé na presença de Deus e de conduta, né? E nós vimos que, a partir do apóstolo Paulo,
nas epístolas, o próprio Senhor Jesus Cristo. O texto até nos diz assim, o que o escritor Norman até diz: Jesus não somente confirmou que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, como também prometeu o mesmo para o Novo Testamento, ao afirmar que o Espírito Santo ensinaria todas essas coisas. Quando o Senhor Jesus está ali próximo a Betânia, próximo à sua ascensão, já depois de ter ressuscitado, ele disse que iria e rogaria ao Pai para que enviasse o Espírito Santo, e esse estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E no versículo 26, o Senhor ele diz assim, que o Espírito Santo ele nos ensinaria todas essas coisas e nos faria lembrar tudo que já estava escrito. Então, nada melhor para nos interpretar ou nos fazer entender os escritos, além do próprio autor. É aquilo que o pastor Antônio Gilberto diz, que o intérprete da Bíblia é o próprio Espírito Santo. Então, isso porque que ele é o melhor intérprete da Bíblia, é porque ele também é o autor, ele é o inspirador, ele é o que está diretamente linkado. A gente percebe lá em João capítulo 16, versículo de número 13, só ler essa referência, juntamente com os nossos irmãos que estão agora, Evangelho segundo escreveu, João capítulo 16, versículo 13, a palavra de Deus nos diz o seguinte: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Novamente, a gente percebe aqui que o Espírito Santo, ele é o guia, ele é o orientador, ele é o intérprete, ele é aquele que vai ensinar. E ele está diretamente envolvido na inspiração também das epístolas paulinas, por exemplo. A gente percebe isso em Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, isso aqui é o evangelho de Deus. Para os irmãos de Corinto, ele diz, são os mandamentos do Senhor. Para a igreja da Galácia, Paulo diz, isso aqui é a revelação de Jesus Cristo. Para a Tessalônica, ele diz que isso aqui é como palavra de Deus. Então, a gente percebe, né, no cânon sagrado do Novo Testamento, o envolvimento direto do Espírito Santo, inclusive nas epístolas que a gente chama Paulina, as gerais, as epístolas de Pedro. Como é que o senhor percebe a ação do Espírito Santo na inspiração dos escritos do Novo Testamento? Na verdade, pastor Elias, com a fundação, né, da igreja primitiva, nós passamos por um derramar do Espírito Santo. Jesus, quando homem, quando presente aqui na terra, ele cita pelo menos 15 escrituras do Antigo Testamento. Isso é o que os pesquisadores nos afirmam. Ele cita Jonas, ele cita Reis, ele cita Isaías, ele cita Gênesis, ele cita Crônicas. Jesus Cristo, ele estando aqui como a palavra viva, como o verbo vivo, ele faz questão de mencionar os escritos antigos. Tem uma passagem em Lucas, no capítulo 11, no verso 51, que Jesus diz assim, Abel, até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, e está querendo se referir ao que está escrito em Gênesis, no capítulo 8, no capítulo 4, no verso 8, até a morte de Zacarias, registrada em 2 Crônicas, no capítulo 24. E quando ele diz que o Espírito Santo, o Consolador, vos fará lembrar, ele está querendo dizer que lembrar das palavras do Antigo Testamento, mas também daquilo que aprenderam com o próprio verbo vivo. E a partir daquele momento, os apóstolos, na doutrina dos apóstolos, como está escrito em Atos dos Apóstolos, nós percebemos os seus escritos sagrados, nós percebemos através das epístolas paulinas um mover, um agir do Espírito Santo. Quando Paulo ele escreve aos irmãos em Tessalônica, que o senhor já citou aqui, Paulo ele escreve falando dessa forma, na tradução, da palavra de Deus, e que já continuava sendo escrito, continuava sendo desenvolvido por aquilo que Jesus havia ministrado aos seus discípulos e aos seus apóstolos. Portanto, nós acreditamos, cremos de forma substancial que agora no Novo Testamento, esse mover, esse agir do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas, ele foi um verdadeiro derramar de 26 escritos que foram realizados num
pouco período de tempo comparado, se nós formos olhar as Escrituras do Antigo Testamento. Dentre 1.600 anos de elaboração, nós temos aí praticamente 100 anos dedicados à escritura do Novo Testamento, em comparação a 1.500 anos do Antigo Testamento. Muito bem, graças a Deus. E a gente percebe que agora, com o Novo Testamento, todo o cano sagrado, toda a vontade do Senhor que foi inspirada, ela já foi fechada. Todos os escritores que receberam essa inspiração de Deus, essa foi uma inspiração temporária e já fechou. A gente evidencia isso para que alguém não chegue dizendo a Bíblia precisa de uma reformulação, eu recebi uma nova inspiração, eu recebi um elemento complementar, de modo que nós precisamos atualizar a Bíblia. E há quem sugira ainda, diante desse, mesmo com claras evidências no livro do Apocalipse, que toda a revelação do Senhor ou toda a inspiração do cano sagrado já foi finalizada, há pessoas que queiram ainda se manifestar como que a Bíblia estivesse precisando desse complemento. Então, só para finalizar, evangelista Ali, nós já estamos no término do programa. A gente percebe que sem a ação do Espírito Santo, ou se a Bíblia não fosse inspirada pelo Espírito Santo de Deus, jamais o ser humano, ao ler a Bíblia, ao estudar a Bíblia, ao mergulhar nas Escrituras, ao andar segundo as Escrituras, jamais ele teria os efeitos necessários ou os efeitos que acontecem, porque são inúmeros efeitos de mudança, né? De regeneração, de transformação. O homem pode ser modificado por completo a partir dos efeitos das Escrituras. E a gente percebe isso, que é uma ação do próprio Espírito Santo na vida da pessoa por meio da palavra, não é isso? Isso. O Espírito Santo, ele testifica, né? A obra do Espírito Santo, ele contempla a obra de Jesus Cristo na regeneração. O Espírito Santo, ele vai guiar, ele vai inspirar aqueles homens inspirados por Deus verdadeiramente, para que escrevam aquilo que foi realizado na cruz do Calvário, no Gólgota, aquela obra magnífica, expiatória, do sangue de Jesus Cristo sendo derramado para a nossa salvação e a nossa regeneração. Regeneração que nós tratamos aqui, para que os irmãos entendam, é esse novo nascimento. Regenerar é transformar aquilo que era antigo no novo. E essa regeneração espiritual é o que está escrito em João capítulo 20, no capítulo 3, no verso 3, quando Jesus tem aquele diálogo com Nicodemos que diz que é necessário que ele nasça novamente. Jesus respondeu, transcrevendo o versículo, ele diz assim, e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está falando da obra da regeneração. E o Espírito Santo está aqui, né, movendo os seus escritores para que desenvolvam escritos a respeito do tema, para que nós possamos e tenhamos acesso como nós temos hoje. O Espírito Santo também ele vai operar nessa fé regeneradora, que hoje, atualmente, surge no relacionamento com a palavra de Deus. Na época dos apóstolos, dos discípulos, era um relacionamento com o próprio Jesus Cristo, mas para nós foi deixado as Escrituras como está escrito em Romanos capítulo 10, verso 17, que fala sobre a fé regeneradora. Muito bem, graças a Deus. Então, seja ciente de que você só irá compreender na sua essência as Escrituras e você só desfrutará das consequências, dos efeitos desta palavra, se você se deixar ser conduzido pelo próprio Espírito Santo, porque ele, melhor que ninguém, é capaz de lhe interpretar e fazer com que você compreenda as Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós já estamos chegando agora, de fato, ao término do programa e nossa profunda alegria, né, evangelista Ali, quem está aqui mais uma vez. O senhor tem algumas considerações finais aí a fazer nesse momento e nós já estaremos finalizando com oração. Essa semana, pastor Elias, eu fiz uma leitura de um escritor, eu achei bastante interessante, ele dizendo que é até possível que um descrente, ao manusear as Escrituras Sagradas, é até possível que ele tenha um entendimento do que está escrito, até porque
O nosso livro sagrado ele não é um livro de ocultismo. Ele não é para isso, é para que a verdade seja revelada. Mas para o descrente, é quase impossível ele entender qual realmente é o verdadeiro objetivo de Deus para que nós possamos ter acesso ao que nós devemos aprender e praticar em nossa vida. Portanto, nós entendemos também dessa forma que aquele que nos assiste que é descrente, que não crê, ele pode entender inclusive alguns fatos históricos que estão ali, que são inerrantes, mas eles não terão a compreensão que nós temos hoje do contexto geral, que é a revelação especial de Deus para toda a humanidade. Muito bem. Pois bem, nós, no próximo programa, que é a lição de número 3, nós estaremos estudando a última lição dessa tríade, que é a base para todo esse trimestre. Nós estaremos estudando e tratando da inerrância da Bíblia, um assunto de fundamental importância para o seu crescimento, para o seu fundamento espiritual. Então, permaneça aí conosco, nós estaremos orando agora e abençoando a sua casa, a sua família. Evangelista Alex estará orando e nós estaremos sendo cobertos por essas orações debaixo da mão do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta programação do programa Escola Bíblica. Pai, nós te pedimos que esse programa possa alcançar vidas e mais vidas, que eles possam alcançar aos alunos da Escola Bíblica em nossas congregações, os nossos coordenadores, os nossos professores, da sabedoria, iluminação acerca daquilo que foi ministrado em cada sala de aula. Pai, nós agradecemos pela direção desse programa, nós te agradecemos pela presidência da nossa igreja, através do pastor Salles Batista e toda a sua família. Sê conosco, sê também com eles, para que os objetivos, Pai, desta programação sejam sempre alcançados de acordo com a tua poderosa vontade. Nós te pedimos tudo isso e por fé, Senhor, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus, e nós contamos com a sua audiência na próxima programação e de já queremos agradecer. Deus abençoe em o nome de Jesus.